Peraí. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Te louvamos nessa noite. Agradecidos porque podemos te adorar, podemos cultuar com o seu povo neste lugar. Agora pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que guie o nosso coração, ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra nessa noite. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo, pois sabemos que somos fracos, frágeis, somos mortais, mas Tu és grandioso e poderoso, e Tu és soberano, Espírito Santo, para guiar o nosso coração nessa comunhão. Muito obrigado, Senhor, por todo esse dia, pela alegria dos irmãos, os irmãos que chegaram, que há muito tempo não víamos, mas o Senhor trouxe para festejarmos com eles nessa noite. Muito obrigado, ó Pai. É o que oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. O nosso sentimento, como a gente havíamos falado, é que o nosso coração é que a gente tenha fundamento ou base, né? Da outra vez eu usei o exemplo da mesa, né? Que a nossa maior necessidade como cristãos é ter alguma coisa que sustente a nossa fé, que mantenha a nossa fé, que coloque a nossa vida cristã bem fundamentada, como essa 1ª e 2ª Timóteo é aquela carta que Paulo vai escrever já no fim do seu ministério. E no fim do seu ministério, Paulo ele está entendendo que algumas coisas vão acontecer e ele dá algumas diretrizes para Timóteo. Mas a igreja que Timóteo estava pastoreando era a igreja em Éfeso. Então essa carta foi escrita para a igreja em Éfeso. Amém? Éfeso é a igreja local que Timóteo estava cuidando dela, ligado ao presbitério daquela igreja. E uma das coisas muito belas, como nós vimos da última vez, é que Paulo está preocupado não somente com a igreja, mas ele está preocupado com Timóteo. E ele, no versículo 14 do capítulo 3, 2 Timóteo, ele diz: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e que você foi instruído, você aprendeu desde a infância. E ele diz assim: você conhece as Sagradas Escrituras. Então, uma das coisas que norteou a vida de Timóteo, além do conhecimento de estar com Paulo, andar com Paulo, aprender com Paulo, conviver com Paulo, foi que ele tinha na sua casa alguém que ensinava as Escrituras para ele. Quem eram essas pessoas? Era a sua vó Lloyd e a sua mãe Eunice. Isso abre um adendo para a gente entender, vendo tantas crianças, né? Filho do Rodrigo, da Elaine, né? Vendo os filhos do Derek, da Jaqueline, vendo os meus filhos, olhando para os filhos de Alexandre, olhando para os filhos de outros irmãos, da Joana. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que a igreja, ela é continuidade da nossa casa. É aqui no nosso lar, segundo o que Paulo está dizendo a Timóteo, é que a escola dominical de Timóteo foi a casa dele.
Você sabia que as crianças aprendem muito mais com o convívio no lar, vivendo ali? Não pense que eles não estão ouvindo ali. E eles entendem, irmãos. Eles sabem o que nós estamos fazendo. E sabem o que nós estamos falando. Então, Paulo está falando para Timóteo que o lar também é a nossa igreja, amém? A nossa casa é a nossa igreja. O verdadeiro lugar aonde nós aprendemos a palavra de Deus também é na casa. Quando você pega Josué, depois das batalhas, as guerras, houve um tempo em que Deus colocou uma liderança no coração de Josué para guiar aquele povo. Só que o povo começou a cair em idolatria extrema. De um lado para o outro, seguindo deuses após deuses. E no finalzinho de Josué, no capítulo 24, versículo 14, Josué chamou o povo e Josué falou assim: vocês escolhem a que deuses vocês querem servir. Não é estranho. Josué não era o líder do povo, ele não estava caminhando o povo, mas ele guardou e preservou uma coisa que todos nós precisamos preservar como Josué, o nosso lar cristão. Cuidar dos nossos filhos. Josué falou: todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não existe coisa maior e mais maravilhosa desse universo senão você tirar um tempo para ler a Bíblia com seus filhos. Senta, leia a Bíblia, ore com eles. Não está entendendo, você está enganado, está aqui. Timóteo, você conhece as Escrituras desde que você era um menino na sua casa, desde pequenininho. E aqui é uma salvaguarda, porque aqui nós estamos diante do que a gente precisa entender, que o que guiou Timóteo não foi as historinhas que a sua avó e a sua mãe o contavam. Paulo diz assim, versículo 15, que desde a infância, desde criancinha, você sabe o que é as Escrituras do Antigo Testamento, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! Quer salvar sua casa? Dá a Bíblia para os seus filhos. Abre as Escrituras, ensina as Escrituras, dirija ele pelas Escrituras. Provérbios diz: ensina um menino ou a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. Eu sou testemunha disso, irmãos. Isso eu aprendi na minha casa, na tenra idade. Quando eu fui reunir com os irmãos, eu era um mancebinho lá na Maria Brígida. Se lembra? Tinha até cabelo. E a salvaguarda de Timóteo é a Bíblia. Amém, irmãos? Mas o que é a Bíblia? Paulo diz assim no versículo 16. Ele chama a Bíblia de Escritura inspirada. A Bíblia é um livro inspirado. Isso não mexe com o seu coração, que esse livro que está na sua mão, ou fisicamente, ou no celular, isso é um livro, no grego a palavra, a Bíblia, é inspirada, no grego significa telpineustos. Significa que Deus soprou nas Escrituras. Deus inspirou as Escrituras. Deus se colocou nas entrelinhas das Escrituras. E Paulo diz que as Escrituras é útil. Por que existe utilidade no conteúdo das Escrituras? Porque é um livro vasto. São 66 livros divididos em 2 testamentos. O Antigo Testamento compreende 39 livros, irmãos. A maior biblioteca já escrita, já vista em toda a história da humanidade é a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento compreende, eu vou abrir para vocês 39 livros. O Antigo Testamento, primeiramente, ele vai de Gênesis a Malaquias. Então você tem 39 livros divididos em porções. Primeiros 5 livros da Bíblia, se você tem a Bíblia aí, vou te convidar a abrir no índice. Eu aprendi a ler a Bíblia, eu não sabia muito, mas um irmão falou assim para mim: Fábio,
bem jovem, ele falou assim: eu vou te ensinar a Bíblia através do índice das Escrituras, da Bíblia. Então, como que a Bíblia é dividida? Primeiro, tem 5 livros lá no índice, é o início, tá vendo? O índice é essa porçãozinha. Nós vamos aqui decifrar o sentido da Bíblia e como a Bíblia ela é subdividida. É assim, ó: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O que isso significa na Bíblia? Esses 5 primeiros livros escritos por Moisés, eles são chamados de Pentateuco. Eles são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Então, aqui está todo o desenrolar da história da redenção acerca dos filhos de Israel. Desde a criação, desde a queda, desde a redenção, até a consumação. Toda a história do plano de Deus no Antigo Testamento é visto de Gênesis a Deuteronômio. Então, essa é a primeira divisão. Quantos livros? 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A segunda divisão a gente chama de livros históricos. Nós vamos ver também no índice. Por que são livros históricos, Fábio? Porque conta a história. Vai desenrolar a história de como o povo cresceu, por onde o povo passou, como Deus guiou o povo. Começa com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros que contam a história desse povo dentro do drama da redenção. Como Deus guiou, como Deus fez, como Deus operou. Mas para nós adiantarmos, depois do Pentateuco, depois dos livros históricos, você tem livros que são verdadeira poesia na Bíblia. Você sabia que a Bíblia tem poesia? Onde está a poesia? Vou decifrar para você. São chamados teologicamente de livros poéticos. Começa com o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e vai até Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Esses são livros que, quando você abre os livros poéticos, você fica encantado, né? Com Deus falando com Jó, aquelas histórias belas. Parece ali que são quase poesias, Deus decifrando ao coração de Jó. E Salmos? Salmos a gente nem precisa falar. Você quer colocar o seu coração ardente, apaixonado por Deus? Abra os Salmos. Você quer ver a provisão de Deus? Leia o Salmo 23. Eu quero saber como Deus me guarda no momento de adversidade. Leia o Salmo 91. Eu quero entender quem é Jesus na Bíblia. Você precisa ler o Salmo 1. Os Salmos são poesias acerca de Cristo para toda a nossa vida. E mais, Provérbios. Quer saber como criar filho? Como resolver problema na justiça? Como caminhar nessa terra, com quem você vai casar, com a mulher que não é crente, está em Provérbios. Eu quero entender sobre a solicitude da vida, eu quero entender tudo que existe no campo humano. Você tem que ler Eclesiastes, lá está tudo. Eu quero entender o que é o aborto, está em Eclesiastes. Eu quero entender o que é a eternidade, está em Eclesiastes. Eu quero entender quando meu filho chegar à pré-adolescência, ficar jovem. Está em Eclesiastes. Por fim, é Cântico dos Cânticos. Você quer ser um crente apaixonado? Quer ser um crente que deseja a Deus? Você precisa ler Cantares de Salomão. Estou sem paixão, Fábio. Estou sem amor por Deus. Leia Cantares de Salomão. É a história da Sulamita e Salomão. Teologicamente, a história de Cristo e a igreja. Aleluia! A história de tudo que Deus pensa do seu povo e como Deus, na figura de Salomão, ele vai ao encontro da Sulamita, que é uma figura tipológica da igreja. Vou mais longe agora. Agora vai vir o que a teologia chama de
profetas maiores. Mas por que a Bíblia tem profetas maiores? Não é porque eles eram grandes igual o irmão Rodrigo, não. É porque eles eram assim com uma veia profética maior. Quem são? Vamos lá. Tá no índice aí? Vamos lá. Quem são os profetas maiores? Você vai descobrir nessa noite. Primeiro, Isaías. Vamos ler junto? Isaías, Sons de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. Esses são chamados de profetas maiores. Por que são profetas? Porque o povo vinha em declínio e todas as vezes que o povo caía em pecado, estava lá Isaías. Eu vi o Senhor no dia em que morreu Urias, assentado no alto e sublime trono. E Deus começa a revelar sua glória através das profecias de Isaías. E Jeremias é o profeta que chora. Parece muito comigo. Chora pela igreja, chora por Israel, chora pelo mundo. Irmãos, como a gente precisa chorar pela situação da igreja. Lamentações de Jeremias. Quem escreveu foi Jeremias. Por que Lamentações? Porque Jeremias começou a lamentar. Já viu que hoje tem lá um pedacinho do muro? Por que os muros são chamados muros de quê? Lamentações. Era ali que Jeremias ia para chorar pelo povo. Por fim, você tem Ezequiel, Daniel e Oséias. Agora vamos para os profetas menores. Quem são? Vamos lá? Vamos lá. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você acabou de conhecer o Antigo Testamento. Quantos livros? 39. Divide-se Pentateuco, livro histórico, livro poético, profeta maior e profeta menor. Se você ainda não conhecia a Bíblia, está aí diante de você. Que livro, hein, irmãos? Só pelo índice a gente já poderia parar. Mas a Bíblia não só tem o Antigo Testamento. Fica aí no índice ainda. O que tem além do Antigo Testamento na Bíblia? Qual é o livro após Malaquias? Ele é chamado de quê? Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? Vamos lá, é o Quiz Cristão. Quantos livros, gente? Eita, foi na veia. São 27 livros. Vai de Mateus a... Vamos no índice para a gente descobrir quais são os livros do Novo Testamento, sua subdivisão. Primeiro, você vai ver os 5 primeiros livros. Alguns falam, não são 4? Não, são 5. Porque isso aqui são chamados Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos também é livro histórico. Mateus é livro histórico, conta a história de Jesus. Marcos conta a história de Jesus, Lucas conta a história de Jesus, João conta a história de Jesus. Mas como assim? Mateus, ele é o Jesus rei. É o Cristo que reina. Em Marcos, ele é o Cristo servo. É o Cristo que veio servir ao povo e morrer pelo povo. Em Lucas, ele é o Cristo homem, com uma humanidade perfeita, sem pecado. Em João, ele é o Cristo Deus. Se lembra de João 1? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é o quê? Deus. E Atos dos Apóstolos é a continuidade da história de Jesus, não mais humanamente falando. Agora é o Jesus que morre, é sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita em glória. E aparece aos discípulos, e você tem o que a teologia chama da história da igreja. Eu quero entender qual é a história da igreja. Não lê Flávio Josefo, esquece isso. Eusébio. Lê o livro de Atos.
Quer saber a história da igreja? A história da igreja não começa no século III, irmão. Amém? A história da igreja está no primeiro século. Você quer saber? Já li Flávio Josefo, já li Agostinho, já li tudo. Mas um livro que me prende é o livro de Atos. Porque aqui está a sua e a minha história e a história de todo cristão. Então, isso é chamado de livro Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. É o quê? Histórico. São livros históricos. Então, tem uma sequência que vai de Romanos até Judas. Isso aqui é chamado de epístolas do Novo Testamento. Começa com, vamos lá, vamos falar para me ajudar? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Quantas epístolas tem aqui? 10 mais 4. São 14 epístolas. Que aqui, se eu for abrir, nós vamos passar a noite inteira olhando de Romanos a Judas. Então, o que eu quero? Que vocês entendam, através do índice, qual é o conteúdo dos 27 livros. Livro, primeiro, histórico, de Mateus a Atos, depois as epístolas, de Romanos a Judas. E o livro de Apocalipse é o quê? O que é o livro de Apocalipse? Livro de revelação ou profecia. Todo mundo quer ler Apocalipse hoje. Está na moda o Apocalipse. Todo mundo quer saber das 7 igrejas, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a batalha do Armagedon. Todo mundo quer saber da besta que vai emergir do mar. Todo mundo quer saber do que vai acontecer quando a igreja subir na parousia e estiver lá diante do tribunal de Cristo. Todo mundo tem algumas especulações, está na moda. Filme mais visto dessa era é Deixados para Trás. Está na Amazon. E um monte de streaming. Porque a curiosidade é tremenda. Todo mundo quer entender a revelação final de Deus. Mas eu vou te falar que o Apocalipse não é sobre igreja. Não é sobre o arrebatamento da igreja. Não é sobre o tribunal de Cristo, o trono branco, a grande tribulação. Não, irmãos. Nem a Nova Jerusalém. É Apocalipse 1. Quem entendeu o Apocalipse? Veja aquele que passeava no meio das 7 igrejas com uma estola sacerdotal semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse é um livro sobre Jesus Cristo glorificado, cuidando da igreja, regendo a igreja, guiando a igreja, movendo a igreja, levando a igreja adiante. Isso é a revelação final de Deus. A igreja é o que ela é até Jesus voltar. E seremos arrebatados, querendo você ou não, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Então para de especular. Apocalipse é um livro que revela, e João já viu. Lauriette até cantou, João viu. João viu, irmãos. Você está querendo ir. E João já viu. Já tem a cidade, já tem a rua, já tem ali a árvore da vida, já tem um rio da água da vida. Está tudo pronto te esperando, crente. Amém? Fica tranquilo que você vai chegar lá, Rodrigo. Amém? Com pizza ou sem pizza, nós vamos chegar lá. Isso é a Bíblia, irmãos. E Paulo mostra para Timóteo justamente o conteúdo da Bíblia. Só que a Bíblia é um livro de revelação. Tem 2 maneiras de entender a Bíblia. Existe uma revelação que é geral. Como assim geral?
Todo mundo lê a Bíblia, não é só crente que lê a Bíblia. Cientista lê a Bíblia, filósofo lê a Bíblia, homossexual lê a Bíblia, lésbica lê a Bíblia, igreja lê a Bíblia, católico lê a Bíblia, pentecostal lê a Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia de uma forma geral, num ato de Deus dar ao homem conhecimento sobre as suas obras. Deuteronômio 29 é uma revelação para todo mundo. Deuteronômio foi escrito por Moisés. Moisés diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as revelações de Deus nos pertencem. E nós, como filhos de Deus, conhecemos a sua lei. Isso é geral, irmãos. Todo mundo entende. Hebreus 1 e 2, Paulo diz assim: havendo Deus outrora falado pelos pais, profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Então, a revelação geral da Bíblia, ela é uma revelação que traz um conhecimento assim muito claro da história, da consciência humana e da natureza. Como que o homem pode ter um conhecimento geral de Deus? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, Paulo falando da história de Israel, quando Israel saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, e Deus mostrou muitas coisas para Israel. Deus fez obras sobrenaturais, não ocultou nada das suas obras para Israel. E Paulo diz assim: ora, essas coisas que Deus mostrou a Israel, elas são exemplos para nós. Então, pela história da Bíblia, você não se engana não, irmãos. Certa feita, Henri Cristo foi no programa de Jô Soares. Você sabia que Jô Soares era gay? Sabia disso? Assumido. E Henri Cristo sentou lá. E ele falou: meu pai me enviou. E Jô Soares era formado em teologia pela PUC. Ele estudou a Bíblia. Você entendeu? Numa compreensão geral da história da Bíblia. E Jô Soares leu o Novo Testamento. O que diz Mateus 24 e 25? Que o Filho do Homem viria sobre as nuvens. Todo olho veria. E Jô Soares virou para Henri Cristo e falou assim: você é o Filho de Deus, que Deus enviaria para arrebatar a igreja? Ele falou: sou eu? Com aquela linguajar dele. Aí ele falou: não é não, porque a Bíblia diz que ele viria sobre as nuvens. Você vê de que? Aí Henri Cristo falou assim: meu pai me enviou de avião. Você entendeu, irmão? O cara diz que é Jesus, mas é um falso profeta. E o outro, que é homossexual, dentro dessa revelação geral, entendeu através da história das Escrituras e desmascarou o falso profeta. Entendeu, irmão? Segundo, Deus também se revela de forma geral através da consciência do homem. Não pense que o homem é um coitadinho. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim em Romanos 2, 15 e 16. Paulo diz assim: Deus vai julgar o segredo dos homens de conformidade com o Evangelho, segundo a consciência e os pensamentos que os acusa ou os defende. Você sabia que o homem, mesmo sem ser salvo, ele tem uma coisa chamada consciência. Já viu que a pessoa mata o outro, aí ela é presa, aí de repente a consciência dela é como uma luz que ilumina. E ela fala: eu quero pedir perdão a essa pessoa. Mas ele não é filho de Deus, ele nem foi salvo. É uma revelação interior e geral. Ele não é salvo, mas ele tem a luz da consciência, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Terceiro, a natureza. Você sabia que tem pessoas, como o Salmo 19:1, Davi diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia
as obras das suas mãos. Você quer ver a maior pregação, o maior ministério do mundo? Não é o nosso, irmão. Batendo na casa das pessoas, dando panfleto, usando uma blusa que é evangelística, ou pregando em praça pública. O maior evangelista do mundo é Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Você sabia? Davi, nesse salmo, diz assim: e um dia discursa outro dia. Deus se revela, geralmente, na história, na consciência e na natureza. Você tem noção de como esse livro é grandioso, irmãos? Só que como que Deus fala para nós? Aí não é uma revelação geral. É uma revelação especial. É por isso que você virou crente. Está vendo, Rodrigo? Não é porque você simplesmente acordou e falou assim, agora eu vou ser cristão. Não. Foi uma revelação especial que mostrou quem você era. Deus mostrou o seu coração. Deus revelou de fato que você era um pecador miserável que ia para o inferno sem Jesus e sem a salvação em Cristo. Amém, irmão? Então o que Deus fez? Deus, ele mostrou para você Jesus. Deus revelou Cristo. Pô, mas eu tinha um amigo que andava comigo e eu criei em Jesus e ele não creu. Porque a revelação é especial para você e não para ele. Eu andei com um amigo a juventude inteira. Andei com ele, fui para lá, fui para cá, chamei ele para a reunião da igreja. E um dia me ligaram na casa do meu pai, mataram ele. E a confusão na minha cabecinha de jovem. Eu falei para o pastor, Deus não queria ele. Ele falou assim para mim, Deus queria você. E tá eu aqui depois de mais de 30 anos. Entendeu, irmão? Nós não entendemos porque Deus nos salva, porque Ele nos ama e porque Ele nos quer. João 14, falando dessa revelação especial, João diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho único de Deus. Chega agora em Maricá e fala assim, por que você está aí nesse pagode, nessa bebida? É porque a revelação do Filho não chegou a ele ainda. Então a revelação é especial, porque João 18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus único que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Você estava lá na cachaça, na maconha, nas drogas, né? Você estava lá no inferno. De repente, alguém falou assim, Jesus te ama. Entrou um negócio no seu coração, você estava na cachaça, na bebida. Aí os outros falam, ficou religioso agora é religioso. Só quer saber da comunhão da igreja, quer saber de retiro, quer saber disso, só quer saber daquilo. É assim que a minha família dizia que nem homem eu era, porque eu não gostava de futebol, eu não gostava de vôlei. Eu falei assim, Jesus, eu te amo tanto que eu não quero perder tempo com nada. Tinha uma árvore na casa da minha avó, lá no mangueiral, eu ficava debaixo da mangueira com a Bíbliazinha e com os livros de Maia Perma lendo. Entendendo a Bíblia, eu queria entender. Quando eu saía de lá, meus tios falavam, Bíblia! Não, homem não, fica só lendo a Bíblia. Deus se revelou para mim. Você tem esse sentimento? Que você é diferente porque o Senhor apareceu para você. É uma revelação especial. Você lembra de Paulo perseguindo a igreja em Atos 9, no caminho de Damasco? De repente ele cai. E ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz assim, quem és tu, Senhor? Jesus se revela para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quantos tinha com Paulo? Um monte de escudeiro, ninguém viu a luz, ninguém ouviu a voz, só Saulo, irmão. Não é assim?
Não é assim, Rodrigo? Eu tô falando de bobagem, rapaz. Parou de beber por quê? Foi que largou a maconha, a cocaína. A luz da revelação especial apareceu para mim e você. Certa feita eu estava num lugar que eu falei, não vou mais ser crente. Foi receber um dinheiro. Eu tô lá no Rio quietinho. Entrou uma irmã, olhou pra mim e falou assim, você é filho de Deus? Eu sou, né? Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô... Vim receber um dinheirinho. Ela falou, você é um servo do Senhor, moço. Seu lugar é com os filhos de Deus, pregando a palavra de Deus. Eu falei, ela nunca me viu. É uma revelação. Então, a quem Deus apareceu, precisa aprender a ler a Bíblia, amém? Você tem lido a Bíblia? Sua revelação não é como a de Jô Soares. Não é uma revelação geral que nós tivemos. Que nos preserva, que especialmente a revelação de Deus alcançou o nosso coração, mostrando quem é Jesus. Nós não sabíamos nada de igreja, vida cristã, leitura da Bíblia, mas hoje nós somos chamados como filhos e filhas de Deus a ler a Bíblia. Que livro é esse? Toda a Escritura, se lembra? 2 Timóteo 3:15 e 16, é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de todo homem e mulher de Deus seja apto para toda boa obra. Porque a Bíblia precisa ser lida, explicada para nós, na sua suficiência, na sua inerrância e na sua infabilidade. Por quê? Porque Mateus 4:4, quando Jesus estava sendo tentado, eu preguei em São Gonçalo, se lembra? Satanás tentou Jesus em 3 áreas. O mundo da sobrevivência, o mundo religioso e com a teologia da prosperidade. Mas todas as vezes Jesus venceu o diabo dizendo o quê? Está escrito. E na primeira tentação, em Mateus 4:4, ele disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que eu preciso ler a Bíblia? Porque a boca de Deus está nesse livro. Você sabia disso? Você tem uma boca. Quando você fecha a boca, ninguém sabe o que você está pensando. Como que o homem conhece o outro? Quando é mudo, ele até fala por sinal. Até quem é mudo tem uma boca de sinal. E Deus tem uma boca, né, irmãos? Eu vou contar a historinha de novo, porque o Rodrigo não conhece, então eu posso contar. Tinha um irmão que ele veio, chegou no Brasil, ele ficou muito aflito. E ele queria ouvir a voz de Deus. Ele dobrou o joelho e começou a falar. Fala, Senhor, fala. Pediu uma revelação, uma profecia. E Deus não falava e tinha uma menininha igual sua filha. Brincando assim, tinha um terraço que dava para a casa dele. A menininha era cristã. E a menininha olhava e ele estava, Senhor, fala comigo. E a menininha olhou. Aí, de repente, a menininha botou a mão assim e falou, vai ler a Bíblia, irmão! Irmãos, a boca de Deus é esse livro de 66 livros. 39 no Antigo, se lembra? De Gênesis a Malaquias. E 27 no Novo. De Mateus a Apocalipse. A boca de Deus está completinha. Ed René Kivitz é um herege. Ele diz que a boca de Deus tem que ser atualizada. Você imagina? A gente passar batom na boca de Deus, atualizar a boca de Deus, colocar um contorno na boca de Deus. Não, irmão. Quem tem que se submeter à boca de Deus é a igreja. Não é a igreja que tem que modificar o que Deus falou para acolher as pessoas. Não. Nós somos
Esses que seguem o que a Bíblia diz. E a religião, muitos irmãos estão cheios disso. O eunuco vinha com a boca de Deus aberta na festa de Pentecostes. E Deus falou para Filipe, corre atrás dessa carruagem, entra aí. Quando entrou, o eunuco estava lendo a Bíblia. Então, ler a Bíblia não quer dizer que você está entendendo a Bíblia. Durante muito tempo, debaixo da árvore, com o livro, eu falava, por que eu não entendo? Aí uma vez eu cheguei para o presbítero Gilberto, da Assembleia de Deus do Mutuá, falei assim, presbítero, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Aí ele veio de me ajudar e falou, é tudo mistério, varão. Eu falei, meu, piorou. Eu falei, mas eu quero entender isso aqui. Mistério. Olha Atos 8, 34 e 35. Quando Filipe entrou na carruagem do eunuco, o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique de quem o profeta está falando, Filipe. Ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com a Bíblia do Antigo Testamento, ele mostrou para eunuco, aqui está falando de Jesus. O texto era Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eunuco aqui está falando que o Verbo se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, ele foi crucificado para te salvar dos seus pecados. E chegando a determinado lugar, o eunuco falou, para o carro! É lícito que eu seja batizado! Aí ele ficou entre a cruz e a espada, ele falou, tem água ali. Quem leu a Bíblia, foi explicada a Bíblia, irmãos. Se pedir o batismo, batiza. Se der tempo, faz um catecúmeno com ele, diz igual o Marquinhos. Você é o homem que mais estuda a Bíblia da vida. Que a gente precisa, irmão, discipular as pessoas. Levar as pessoas a entender porque a Bíblia é suficiente para a sua e para a minha vida. Davi diz no Salmo 119, estamos acabando, versículo 1, ele diz assim, bem-aventurado ou felizes os que caminham e andam na sua lei. Quer ser feliz? Vai ler a Bíblia. A Bíblia, ela não tem erros. Sabia disso? Uma certa feita, hoje eu estou o rei da historinha. Um cientista falou, eu vou provar que a Bíblia tem erro. Ele pegou esses 66 livros, Antigo e Novo Testamento, se trancou no quarto e ficou muito tempo anotando os erros das Escrituras. E ele não saiu de lá quase um ano, comia lá, bebia. Aí a sua secretária bateu e falou assim, o senhor não vai mais sair daí? Ele falou, eu estou quase terminando. Ele já era crente. Aí quando ele abriu a porta, ela falou, encontrou os erros da Bíblia. Ele falou, não, a Bíblia não tem erro. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu não queria falar, mas eu sou um cientista cristão. E ele escreveu um livro. A Bíblia compre. Não contém erros. Ele usa a ciência para provar as Escrituras. Tem muitos cientistas aí que viraram crentes, porque a Bíblia não tem erro, porque a palavra de Deus, ela não pode falhar. João 10, 35. João 17, 17 diz assim, santifica-os na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Tudo é mentira, tá vendo isso aqui? Tudo mentira, isso aqui tudo vai passar. Tudo passa, irmãos. Mas a palavra de Deus permanece até hoje, sendo atacada, sendo queimada. Por fim, terminando, a Bíblia não tem falha, ela é infalível, ela nunca vai conduzir nenhum cristão ao erro. Mas como assim?
Mateus 5,18, Jesus diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou tio jamais vai passar da Bíblia até que tudo se cumpra. Você vai passar, sua casa vai passar, seu nome vai passar, seus bens vão passar, mas a próxima geração, se Jesus não voltar, esse livro ainda vai estar aqui intacto. Não muda. Por fim, Tito 1:2, Paulo diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não mente, amém, irmão? Qual é a segurança que eu creio na Bíblia? 66 livros, Antigo Testamento, 39 no Antigo, 27 no Novo. É que Deus não mente. Nunca. Eu leio a Bíblia por baixo. Eu leio a Bíblia desde os meus 5 anos. É mais de 40 lendo a Bíblia. Nunca encontrei um erro, uma falha. A Bíblia é a Bíblia, amém, irmãos? Então, o que eu vim hoje deixar para os irmãos é que a Bíblia é a Bíblia, amém? E ame a Bíblia. Leia a Bíblia. Ah, eu não sei como interpretar a Bíblia. Vou te dar uma dica. Vai numa livraria evangélica e compra comentário bíblico. Eu não sei como entender os originais das Escrituras. Vai na livraria evangélica e compra um dicionário grego. Ah, eu quero entender o Antigo Testamento. Compra um dicionário hebraico. Está aí, irmãos. Tudo disponível para você. Outra coisa. Esse livro nunca vai te levar ao erro. Esse livro nunca vai expor simplesmente algo negativo sobre Deus. Ele sempre vai mostrar que Deus é uma verdade. Como Romanos 2, Paulo diz: Deus é verdadeiro e seja todo homem mentiroso. Mentiroso é a gente. A gente fica contando mentira, falando bobagem, se orgulhando. Mas Deus é a verdade, amém? Jesus mesmo falou em João 14,6: eu sou caminho, a verdade e a verdade. Só tem uma verdade. E Deus é verdadeiro. E tudo mais é uma mentira. Tudo é um matrix. Se Deus abrir seus olhos espirituais agora, você cai prostrado. Tudo é uma verdadeira mentira que Satanás criou. Para enganar nosso lar, para enganar nossos filhos, para enganar nossas esposas, nossos maridos, para enganar a igreja, para enganar os sem igreja, para enganar os que são da igreja. Tá aí, irmãos. Você abre a internet, tem falso profeta, tem falso ministério, tem verdadeiro ministério. Mas hoje eu quero adverti-los a ler esse livro que vai te tornar útil para o ministério. Eu quero servir a Deus. Vou te falar. Quer servir a Deus, tem que ler o livro. Amém? Você quer ser um servo do Senhor na igreja? Leia esse livro. É Ele que vai direcionar a sua casa. Quero guiar minha casa. Leia o livro. Quero cuidar da minha esposa. Leia o livro. Quero servir no ministério da igreja local. Leia o livro. Quero evangelizar. Leia o livro. Quero ir para o retiro. Leia o livro. No encontro. Leia o livro. Como que é o nome do lugar? No Radical? Leia o livro. Tem que ler o livro, irmão. O problema é que às vezes nós nos esquecemos do livro. Então que Deus desperte seu coração. Para que você entenda o livro, viva o livro, ame o livro, abrace o livro. Jeremias até recebeu uma advertência de Deus. Jeremias, come o livro! Ah, vou contar mais uma história. Dá para contar? Veio um irmão pregar na conferência da Betânia, no Brasil. Chinesinho. E todo mundo esperando uma mensagem dele. Ele não falou nenhuma mensagem. Ele começou a falar a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava, e ele foi citando. Ele falou, pregou 1 hora as Escrituras, só falando as Escrituras, e o povo caiu em prantos. O nome dele é Irmão Yun. Compre o livro. O Homem do Céu.
Depois ele desceu, fizeram uma fila para perguntar: como, irmão, você gravou a Bíblia toda na sua cabeça? Ele falou: porque eu moro num país comunista, lá nós não podemos ter a Bíblia em casa. Então nós reunimos de casa em casa e nós literalmente nós temos que ter porções das Escrituras. E eu li o livro de Gênesis, quando eu terminava de ler, se jogar fora, se o governo comunista pegar, você é preso e morto em praça pública. Então o que o irmão Yun fazia? Ele comia a Bíblia, lia a Bíblia, engolia a Bíblia. Era um homem com a Bíblia aqui e a Bíblia aqui, irmãos. E ele virou para os repórteres e falou: o problema de vocês no Brasil é que vocês têm o livro na mão, mas vocês não amam mais o livro. Não querem mais o livro. Não desejam mais o livro. Não andam mais com o livro. E nós não podemos ter o livro. Guarda isso. Desperta para ler o livro amanhã. Leia o livro. Come o livro. Se der vontade de comer, pode comer. Depois você compra outro. Come. É amargo. Se lembra de Jeremias? Quando eu comi, a profecia, Jeremias falou: desceu amargo. É amargo, né? Você tá lá, tem gente que fala assim: vou pular. Não pula não, irmão. Deixa queimar. Deixa amargar sua alma. Tem gente que não guarda a genealogia de Mateus, né? Filho foi fulano de fulano, ciclano de Beltrano. Não pula não, a genealogia é rica demais. Então a Bíblia é a palavra de Deus e é útil para nós, amém? Te louvamos nessa noite. Glorificamos o teu nome pela tua palavra, que é tão útil para nós, tanta revelação. Nos dá amor pela Bíblia nessa noite. Senhor, muda a nossa vida através da Bíblia. Precisamos da Bíblia na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na vida social, na vida da igreja, em comunidade. Precisamos da Bíblia na política, a Bíblia em todos os lugares, Senhor. Precisamos ser reconhecidos como povo do livro. Não queremos esconder mais a Bíblia. Não queremos mais deixar a Bíblia de lado, só quando tiver o dia do culto. Não, Senhor. Nós queremos viver com o livro, amar o livro, sermos guiados por esse livro, desejá-lo acima de tudo, Senhor. Oh, desperta o nosso coração com uma paixão pela Bíblia, Senhor. Para lermos, para amá-la e desejá-la sobre todas as coisas. O que nós pedimos nessa noite, Pai. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.